Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Intermunicipal de Jales. Tenho o prazer de apresentar Evangelho e Espiritismo. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal da USA Intermunicipal Espírita, aqui da Intermunicipal Jales, da região de Jales. A nossa gratidão por estarem conosco mais uma vez nesta segunda-feira, como temos estado aqui ao longo desses anos, para este programa, para esta conversa, essa roda de conversa tranquila, envolvente, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez e que todos sejam bem-vindos, dando seus comentários, fazendo suas perguntas se desejarem. E a gente vai conduzindo aqui o nosso bate-papo, envolvidos aí pela vibração, pelo carinho, pela fraternidade, nesta noite amorosa aqui. A nossa alegria de estarmos mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho e Espiritismo, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos mais uma vez, nesta noite, a grata satisfação, a alegria de receber nossos irmãos, amigos queridos, a Cris Mascarenhas, e o nosso querido Max Lacerda. A Cris, ela é colaboradora da FEB também, o Max também os dois são colaboradores da FEB, e estão conosco nesta noite para esse momento aqui da nossa conversa. Seja bem-vinda, Cris, boa noite. Boa noite, Davi, boa noite, Max, nosso querido Ike, que está aí no back, possibilitando a live, e os amigos que estão chegando, que possamos ter uma horinha de muitas reflexões, que possamos sair diferentes dessa oportunidade de trazer a mensagem do Cristo, a Boa Nova. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Nós que agradecemos, Cris. É uma alegria recebê-la mais uma vez aqui, nesse programa, e contando aí com a sua colaboração. Max, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado, Davi. Boa noite, Cris. Boa noite ao Ike, que está aí nos bastidores, nos suportando aqui, As nossas amigas e amigos que nos veem e nos ouvem agora e que nos verão, se o programa ficar gravado, em outro momento, se desejarem. Sejam todas e todos muito bem-vindos para esse, vamos chamar assim, maravilhoso estudo, Porque estudar o Evangelho é uma oportunidade única e ainda feito da forma como se faz nesse programa, de forma continuada, sequenciada, é muito importante, porque a gente tem a oportunidade de estudar o livro mais representativo do Senhor Jesus aqui na Terra de forma conjunta, Muito bom. É isso mesmo, Max. É uma alegria, podermos estudar o Evangelho nessa forma sequenciada, para que a gente vá construindo, a ideia, a gente vá desvelando essa ideia como Kardec a organizou para nós, de uma maneira bastante didática, com toda a sua sabedoria, toda a sua grandeza, de missionário dessa oportunidade. Agradecemos já antecipadamente aos nossos amigos queridos também, da Web Rádio Deus Conosco e a Web Rádio Fraternidade, que nos retransmitem nesse instante. Nossa gratidão aos nossos queridos irmãos que fazem esse programa chegar mais longe, a outras paragens aí e a outros corações. A nossa gratidão, nosso carinho por esse esforço também dos nossos irmãos. E peço desculpa aí pela minha voz, que eu não estou legal, não estou com a voz muito boa, com esse tempo, que esfria, esquenta aqui, pelo menos aqui na nossa região, não há garganta que aguente, Mas nós vamos seguindo. Então, nós iremos, então,
nesse clima de gratidão, de alegria e darmos início, né? Eu gostaria de rogar a Cris que fizesse a nossa prece inicial, para a gente poder começar o trabalho aí no clima da prece, né? Que é o clima que nos envolve a todos. Obrigada, Davi. Então, meus amigos queridos, vamos sentir as emanações amorosas do nosso Mestre Jesus, que nos traz um amparo do alto, o Evangelho do Pai, que nos guia, nos orienta no roteiro seguro. Nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade de, nesse momento, estarmos tutelados por Ti, sob Tua égide, no trabalho, que para nós é motivo de grande alegria e de gratidão. Que esses eflúvios salutares alcancem os nossos irmãos que estão nesse momento conosco e todos aqueles que depois irão assistir e também se emanar dessas vibrações positivas. Ser conosco, Senhor, nos ilumina, nos inspira, para que possamos trazer a mensagem com clareza, com afeto, e que os corações dos nossos amigos que estão nos escutando possam ser tocados. Que assim seja. Muito bom. Envolvidos, então, pelo clima da prece que foi criado, né? Que juntou aí as nossas vibrações, nossos corações, num único feixe, né? Nesse feixe de amor, de esperança, que nos liga sempre ao Pai Celeste, né? Nosso Deus Todo-Poderoso, que nos atende através do Cristo aqui na Terra, que é o nosso Senhor, nosso governador espiritual, nosso mestre, segundo ele também nosso amigo, né? Nosso irmão. Então, nós temos aí todos esses títulos que nós podemos referir aí a Jesus, que provavelmente estão muito distantes da sua realidade, mas é o que nós podemos compreender da nossa condição evolutiva ainda aqui neste mundo, né? Então, esse momento nos alegra muito e até nos emociona, né? Sempre me sinto emocionado quando nos referimos ao Evangelho, quando me sinto no clima do Evangelho. Dizem os amigos espirituais que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o perfume de Jesus esparzido sobre a humanidade, com a bondade divina alcançando os nossos corações e as nossas mentes. Então, que a gente possa inebriar-se desse perfume, né, como nos ensina Maria Dolores, para a gente poder realmente viver mais próximo de Jesus. Ela que nos revelou certa feita que uma das coisas que muito a alegra é procurar sempre o coração de Jesus para se abrigar. Nós também queremos aprender com ela a nos abrigarmos também junto ao coração de Jesus. Então, dando sequência ao estudo desta obra que nos une nesse momento, nós lembramos da importância de estudar o prefácio, a introdução desta obra, como de toda obra, porque ela nos prepara para a obra em si, né? O prefácio, a introdução, ela nos dá notícias que vão nos situando depois dentro de cada coisa que a gente for estudar, que nós formos ler, com a definição de termos muito importantes para a gente compreender, né, mais profundamente o que é que aquele conceito que foi apresentado quer dizer em realidade, na sua condição mais profunda, né, mais abrangente. Então, é muito importante estudar a introdução. Há pessoas que dizem assim, eu já gosto de ir lá no primeiro capítulo, começar lá, né? Respeitamos essa ideia toda, mas ela não é uma ideia muito apropriada, né? O correto é a gente realmente dar uma atenção devida à introdução, porque ela nos fala de coisas muito importantes. Por exemplo, essa parte que nós estamos estudando, que são notícias históricas, né, o Kardec organizou aqui para a gente, colocando a definição de termos que são importantes nas citações do Evangelho, que eles aparecem nas citações de Jesus, né, do Evangelho, e tem um peso, né? Ele tem uma significação. Então, ele não está lá por acaso, e o que Jesus está falando envolve esse contexto do que é essa definição, né? Então, a gente está hoje dando sequência, e vamos começar pelos portageiros, né? Dando sequência aqui, que, na verdade, vai definindo para a gente, então, esses termos. Então, gostaríamos de começar com
a Cris fez a prece, o Max começa então comentando para a gente aí a respeito dos portageiros, né? Falando algumas coisas por aí, para a gente ir entretendo a nossa conversa tão agradável desta noite. Poderíamos fazer a leitura antes, Davi? Claro que sim, Max, fique à vontade, como você preferir. Que ajuda-nos a situarmos todos juntos, né? O texto é curto, então podemos fazê-lo. Portageiros, né, segundo a nossa colocação aqui de Allan Kardec, eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos à dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. Essa razão porque no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente má, de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Então veja que os preconceitos, eles perduram até os dias de hoje, né? Que ele diz gente distinta, né? Quer dizer, se você é um cobrador de imposto, você não é uma pessoa distinta, né? Então você veja que os rótulos, eles existem de há muito tempo e ainda, lamentavelmente, nós não crescemos o suficiente para nos libertarmos dele. Aqui, se a gente for observar, é a continuação do anterior, que na semana passada foi estudado, que são os publicanos, né? Então, os portageiros, na verdade, são uma classe menor desses publicanos, podemos dizer assim, né? Por isso que Kardec diz baixa categoria, né? Porque eram arrecadadores também, significando que a expressão deles em termos monetários, de quanto eles poderiam manipular, seria menor do que os publicanos. Aí porque o termo publicano tem muito mais conhecido, ele é muito mais conhecido no Evangelho de Jesus do que portageiro. Você provavelmente não vai encontrar esse termo portageiro com muita frequência ao longo das exposições, porque eles eram menores, então significava menos do ponto de vista de impacto social. Então, se a gente for considerar isso, é uma extensão dos nossos irmãos publicanos. Mas o importante aqui é a gente guardar essa fala, né? Não significa, por serem eles aqueles que faziam um trabalho considerado indigno, né? Segundo a ótica daqueles que diziam isso, que se eles fossem pessoas de má vida, como Kardec até colocou em itálico aqui no nosso evangelho, né? Não significa isso, significa que eles faziam uma atividade que causava um certo mal-estar naqueles que não compactuavam com ela, né? Mas tínhamos pessoas aí extremamente boas, dignas, trabalhando, e que seguramente elas eram colocadas no mesmo rol das demais, que também tinham as pessoas que não eram boas, que trabalhavam com seus interesses pessoais, e se misturava tudo como se tudo fosse a mesma coisa, o que não é verdade. Voltando para os publicanos, por exemplo, quem era Zaqueu, né? O próprio Mateus, eram publicanos, e nós sabemos que eles eram expressão de elevação clara, né? Então, a gente tem que aprender uma lição com essa história aí, né? Que nós não podemos fazer julgamentos em momento algum, muito menos pelas as posições que exerçamos em termos sociais em nossas vidas. Então, essa aí fica uma mensagem para nós refletirmos, né? Será como que nós estamos vendo os outros que trabalham em profissões que não nos agradam? Será que nós não estamos fazendo julgamentos também? Dá para transferir para os dias de hoje a mesma situação daquela época. Perfeitamente, Max. É interessante, né? Essa coisa de grande parte das nossas dificuldades com as pessoas, né? Elas têm relação realmente com o que a pessoa faz, suas escolhas, até mesmo sua forma de ser, né? Que nós nos incomodamos com elas. E muitas vezes, como nesse caso, nessa época, né? Quem cobrava esses impostos, como isso era cobrado realmente para o poder romano, né? E não para os judeus em si, porque quem fazia essa cobrança eram os romanos, e usavam muitas vezes os próprios judeus para fazer essa cobrança. Então eles tinham um problema, porque imagina, um compatriota, né? Uma pessoa da mesma
do mesmo grupo e cobrar, né, deles próprios era considerado uma traição, uma coisa horrível, né? Mas e nós fazemos a pergunta: e se esse imposto fosse cobrado pelos judeus mesmo, para eles próprios, né? Vamos supor que não tivesse ali o domínio romano. Será que eles teriam esse mesmo conceito dos cobradores? Porque eles também tinham ações no templo que não eram muito assim apropriadas, né? E que eles faziam. Jesus andou reprovando algumas delas, né? E andou até dizendo que eles espoliavam as viúvas, que eles faziam uma série de coisas e eles achavam que aquilo era normal, né? Dentro do campo até mesmo da hipocrisia. Então fica para nós ali, né? Por que será que nós temos essas implicâncias, essas coisas, né, contra, muitas vezes, algumas coisas que a gente não depende de nós, né? Que, segundo o Livro dos Espíritos, nós temos que atender. Por exemplo, a questão dos impostos, né? Concordando ou não, ela é é um dever social, um dever que existe aí nas leis da sociedade que nós temos que cumprir. Nós podemos mudar isso com o tempo, né, e transformando, mas nós temos que cumprir as nossas, os nossos deveres, né? E aí continuamos aí com a conversa sobre os portageiros, se a, a nossa querida amiga quiser, né, a Cris quiser comentar também para nós, fica aí aberto para você a palavra, Cris. Ah, tá bom. É isso tudo porque simplesmente não estava na Torá, dizendo que poderia cobrar esse tipo de imposto, né? Então, eles altamente literais, e como você falou, imagina, além de não estar na Torá, os próprios judeus cobrarem dos seus irmãos para os romanos. E aí a gente vai lembrar também que tinha a questão realmente de muitos deles extorquirem os seus irmãos, cobrar absurdos, fazerem deles reféns. Então, por isso que a revolta aumentava mais ainda, né? Então, quando Zaqueu diz assim, se por um acaso eu prejudiquei algum desses, eu quero retribuir, eu quero pagar quadruplicado. Não é exatamente porque ele estava dizendo assim, eu vou ser bonzinho e tal, mas ele estava cumprindo a lei. A lei mandava que pagasse 4 vezes mais quando você cometesse algum crime, né? Uma dívida, alguma coisa assim. Então, eles eram muito apegados, realmente, à Torá, né? Tanto a escrita quanto a oral. No livro Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco, ela vai dizer assim: o Senhor cercou-se de famulentos, ou seja, de esfomeados, portageiros. Olha só, então, eles realmente eram de uma classe muito inferior aos publicanos, né? Ficavam ali nas portas das cidades, tipo de alfândega, né? E rudes cameleiros, de quem conduz mesmo camelo, viu, gente? Cameleiros nos albergues de estradas, parecendo igual a eles. Olha que coisa interessante. Ela diz que Jesus ficava ali parecendo igual a eles. É importante essa palavra, porque está querendo dizer que o fato da gente acolher, da gente tratar bem, não quer dizer que a gente vá fazer o que o outro faz. Não quer dizer que a gente vá se comportar de forma superior. Então, eu me pareço, né? Eu estou ali, eu não estou numa posição arrogante. Pareço igual a eles, mas não sou. Então, vem aí, já foi trazido, né, pelo nosso querido amigo Maxi, a questão da tolerância, e aí Jesus traz agora nessa mensagem, através de Joana, de humildade, a mensagem da humildade. Porque o que é que ela vai explicar? Que embora o tributo fosse justo, a cobrança fosse desrespeitosa, mas Jesus cumpria todas as obrigações, como já foi trazido. O que é que ele não, né, sucumbia? Ele não se submetia às questões morais, às questões de fé, de religiosidade. Então, isso fala justamente da gente se relacionar com todas as pessoas, especialmente com aqueles que são excluídos. Ele se relacionou com pecadoras, com publicanos, com leprosos, com todos, não é? Mas a sua autoridade moral lhe colocava exatamente no lugar devido, que isso é humildade. A humildade
você não tem problema de se relacionar com quem esteja no crime, com quem seja mais evoluído com você. Você nunca vai estar desconfortável porque você está consciente do que você é em relação a ambas as situações, né? Porque sempre vai ter alguém mais evoluído que a gente, alguém que está muito à nossa frente, na vanguarda, como vão ter pessoas na retaguarda, que a gente precisa dar a mão, inclusive, porque a gente também é muito beneficiado, né? Então a gente precisa contribuir também. E aí a Joana vai terminar com uma frase linda, que ela vai dizer assim: humildade em teu espírito é sinal positivo da presença de Jesus contigo na via redentora. Então, ela traz aí essa questão da gente não se colocar, né, independente do erro, não importa, a gente não está sendo condizente, a gente não, né, não está tolerando aquilo, aceitando aquela situação, mas isso não impede de ter um contato fraterno e até de amparar, de uma certa forma, nem que seja com a nossa própria presença, que possa dizer algo em termos de existe outro caminho, né? Esse caminho é possível também aqui, fazendo de uma maneira diferente. É isso aí, Cris. Vocês dois disseram, né, Cris e Max, a questão da tolerância, né? Essa coisa que faz a gente ter um olhar, né, de tolerância, né, para com todos, até porque nós não somos perfeitos e temos uma série ainda de imperfeições, né, uma série de defeitos, de dificuldades que o próprio Evangelho fala que Deus conhece. As pessoas podem não conhecer, e alguns até conhecem, mas Deus conhece. Então, a gente, como diz na linguagem meio popular, né, a gente está querendo enganar quem, né? Com a nossa conduta muitas vezes preconceituosa, exclusivista, né? Ou excludente mesmo, tirando os outros do nosso caminho, né? A gente está querendo o que com isso, né? Ou seja, a gente precisa aprender a olhar cada pessoa naquele momento em que ela está. É o momento dela, aquele é o entendimento dela, né? Ninguém dá o que não tem. Então a pessoa, se ela acha que ela deve submeter-se àquele comportamento, né? O que nós vamos fazer para mudar isso? Se não muitas vezes impondo de uma maneira cruel e dura, né? Até e fazendo com que a pessoa sofra os efeitos de uma coisa que ela não vai compreender naquele momento. Então, nós precisamos realmente exemplificar, né? Então, Jesus, quando ele faz essas citações, por isso é importante a gente conhecer esses termos mesmo, porque nós vamos encontrar no Evangelho e Jesus usa eles como para dar um colorido mesmo, né? Diz, olha, isso aqui tem esse efeito, né? A gente vai compreendendo através deles. Então, fica aberto aí, então, continuamos dizendo aí aberto aos irmãos queridos que quiserem manifestar aí as suas opiniões, colocarem seus comentários, e a gente vai lendo aqui à medida que vai passando. Bom, os portageiros, então, como o próprio Max falou, e a Cris também, né, a gente é uma sequência, né, dos publicanos, nós já tínhamos visto bem bastante detalhes dos publicanos, agora concluímos, então, aqui, se a Cris ou o Max quiser dar mais alguma notícia a respeito dos portageiros, nós deixamos aberta a palavra, senão a gente vai agora ver aí os fariseus. Vamos ver aí. Então, tá bom. Então, vamos seguindo, então, para os fariseus, né? Quem nunca ouviu falar essa palavra, né? Fariseus. Talvez portageiros, a pessoa nem se lembra de ter ouvido isso no Evangelho, até porque tem algumas traduções que usam outras palavras no lugar do portageiro. Mas, né, que só a gente lembrar também, né, que o portageiro ali é um pedágio, né? Para a gente poder ter só uma ideia. Ele é um pedágio que se paga a entrada de uma cidade, né? De um lugar. Mas e os fariseus? Quem nunca ouviu falar dos fariseus? Né? Todos nós conhecemos as parábolas e que onde ali encontramos as falas dos fariseus. Nós passamos a palavra para o Max, então, para ele começar a comentar para a gente aí sobre os fariseus. Esse grupo bem interessante aí, né? Não era um grupo qualquer, não, era um grupo interessante. Tanto que Jesus se refere com um grande peso a eles, né? Ali no Evangelho, em todas as suas citações. Então, novamente, Allan Kardec, de forma magistral, nos conceitua, nos traz a história
de maneira muito lúcida, né? Então, ele, por exemplo, começa dizendo que esse termo fariseu, que do hebreu quer dizer parush, significa divisão, separação, quer dizer, já não é uma boa coisa, né? Porque toda divisão nesse sentido não é boa, né? E, como diz Kardec, a tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Foi o que Cris agora colocou de forma muito clara. Não está na Torá, eles não vão compactuar com aquilo. Então, leem pela letra, que normalmente mata, mas não conseguem muitas vezes extrair o espírito da letra, que vivifica, né? Então, essa é uma situação. É importante ter essa disciplina de saber o que seguir, mas não se prender a ela, né? A gente tem que ter a flexibilidade de quando o bom senso dizer que nós temos que ajustar-nos, ajustar e ajustar nossas leis, que são transitórias, né? Nós não vamos ajustar as leis divinas, que são as mesmas sempre, né? Então, nós não vamos ajustar, por exemplo, os 10 mandamentos. Eles são os mesmos desde a época que eles chegaram à Terra e continuarão sendo após nós aqui, porque ali estão fundamentos de uma lei suprema, né? Mas no caso das leis que a Torá muitas vezes era constituída, eram leis humanas, leis ajustadas para os costumes daquela época, né? E não era muito sensato permanecer com isso. Por isso que Jesus falava muito da questão do exterior, né? Por fora, túmulos caiados, né? Mas intimamente não eram nada digno de serem mencionados. E aí, a Kardec diz que consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Então, veja, tal como agora, né? A gente tem a tal da interpretação. Então, se você pegar, a gente tem a possibilidade, como nós vamos ver no item à frente, que são as sinagogas, de ir fazer a interpretação do que está escrito, né, no que seria o Antigo Testamento, ou a Torá pública deles, né? Então, essas interpretações, elas foram pouco a pouco transformando-se em artigos de dogma. E o dogma pelo dogma, sem passar pelo crivo da razão, constitui-se um perigo, né? Porque você pode se prender a valores que não são sustentáveis pela lógica ou pelo vamos dizer assim, pelo bom senso, né? Que nós precisamos obedecer. Então, esses pontos, eles costumam sim produzir separação, daí porque fariseus, né? Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Então veja que o problema se transferiu para muito depois, Idade Média, mas nós não paramos, não. Se nós pegarmos esse problema da discussão interminável sobre questões simples, questões que não tem contexto de essência, que vale a pena se discutir, que vale a pena gastar energia com isso, até hoje nós vemos, às vezes, mesmo no meio espírita, infelizmente, amigas e amigos nossos que se prendem a essas questões, ao invés de se preocupar com aquelas questões que são essenciais, como, por exemplo, ao invés de gastar tempo discutindo, entre aspas, o sexo dos anjos, por que eu não gasto tempo trabalhando na caridade? Por que eu não gasto tempo preocupando-me em fazer o melhor em benefício de outrem, né? Então, eles cometiam esse erro naquela época, criavam animosidades gratuitas, porque a gente, quando discute defendendo pontos de vista que muitas vezes são pessoais, a gente acaba criando animosidade, às vezes sem perceber. Às vezes a gente acha que está sendo amável, mas o ponto de vista não está parecendo amável para quem não compactua com ele. E você pode estar tendo ali, sem perceber, uma animosidade sendo criada a partir daquele momento de discussão. E por isso que Kardec diz que desses movimentos de discussões, dessas separações aí que acabaram sendo provocadas, nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade. E aí Kardec termina dizendo exatamente o que acontece quando você cria animosidades, detestando-se umas às outras, como acontece nesses casos. Então vejamos que a lição para nós, né? Não vale a pena perder tempo discutindo essas coisas. Nós temos que gastar o tempo naquilo que é útil, naquilo que seria, vamos dizer assim, adequado para fazer a obra do Senhor acontecer. E essa é a base
ao invés de nos odiarmos, como eles acabaram conseguindo fazer, nós temos que aprender com Jesus, que os discípulos dele, disse ele, seriam reconhecidos por muitos se amarem e não por muitos se odiarem. Então vejamos que não é defender ideias que vai nos fazer maior, é defender a vida, defender o bem, defender os ensinamentos, as essências dos ensinamentos de Jesus, que nos farão, de fato, atingir esse patamar de paz íntima. Então, não sejamos nós hoje fariseus no Espiritismo. Não vale a pena. Estaremos cometendo o mesmo erro de alguns séculos atrás, quase 2 milênios atrás. Então, essas reflexões nós precisamos fazer para os dias presentes. Fizemos aí uma parte da leitura e deixamos aí para a gente comentar essa parte. E Cris e Davi, fiquem à vontade, por favor. Obrigado, Max. Interessante essas colocações, né? A gente vai aprendendo aí com o Evangelho que nos ensina aqui, né? E entendendo exatamente isso que o Max falou, né? Será que vale a pena algumas discussões, né? Será que vale a pena nós nos separarmos em grupos, né, que se antagonizam entre si, né, que criam dificuldades, que criam supremacia dessa ou daquela ideia, né? Quando, em verdade, todas as ideias apresentadas, especialmente no cristianismo, são de união, não de separação, né? Então, quando Jesus ele ensina no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, está dizendo que nós somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, somos irmãos. Então, valeria a pena a gente perder tempo discutindo, né? Tanto um quanto o outro, mantendo tendo aquela vaidade, né? Aquele orgulho de querer que a sua ideia prevaleça, né? Como disse a Cris também agora há pouco, a gente não vai adotar aquilo que nós concordamos, é óbvio, eu não vou fazer o que o outro faz se eu compreendo que aquilo, pelo menos na minha ótica de entendimento, aquilo não está correto. Não quer dizer que eu preciso me tornar inimigo dele, né? Eu preciso me colocar em rota de colisão com ele, no sentido de criticá-lo, tentar desmoralizá-lo, né? Quantas pessoas tentam publicamente desmoralizar os outros por causa de ideias, de coisas, e dizem que estão defendendo, né? E como eles defendiam a Torá, defendiam a lei antiga, né? Muitos hoje também já, estou defendendo Mas, gente, será que a verdade precisa de defesa mesmo? Será que a verdade necessita de alguma defesa? Se ela é a verdade, quem é que pode maculá-la? Nada, né? A mentira precisa, porque a mentira ela tem que se sustentar. Para ela sustentar, ela tem que ter uma base. E essa base, mesmo que ela seja inventada, ela precisa estar sempre sendo repetida, porque senão ela vai desaparecer e a verdade vai aparecer, não há alternativa, né? Então, é uma coisa que nós temos que pensar bastante, e que era realmente o móvel dos fariseus, o objeto deles de conduta era essa coisa, né, de querer a qualquer custo manter essas ideias, essa supremacia. Bom, já falei demais aí, vou passar a palavra para a Cris continuar comentando conosco. Ai, legal, é muito bom conversar sobre o Evangelho, né, Davi? A gente se empolga. Eu gosto sempre de lembrar, gente, que a gente fala muito, porque os fariseus, e nós ainda somos fariseus, né? E realmente a gente encontra muitas passagens, parábolas sobre eles, porque eles eram um contingente grande, realmente, né? Em comparação até com os saduceus. Mas a gente tem que lembrar que a gente deve muito a eles. Por que eles tiveram esse nome, fariseus separados? Porque eles defendiam justamente o monoteísmo. Eles traziam a questão da imortalidade da alma, da ressurreição, de uma maneira diferente, né? Eles entendiam que ressuscitava de qualquer forma, em espírito, em carne, por uma ideia, até uma ideia era uma ressurreição para eles, né? A pena eterna, eles também acreditavam nisso. Eles eram mais flexíveis, porque eles aceitavam todo o Primeiro Testamento, eles não aceitavam só os 5 livros da Torá, que é o Pentateuco mosaico, né? Que, por exemplo, o samaritano só aceitava esses. Os saduceus só aceitavam esses também, né? Eles aceitavam as tradições dos anciões, né? Mas aí ele, justamente por combater o politeísmo dos gregos, é que são separados. Então eles fazem essa base para a gente.
Agora, lembremos que os hebreus eram orgulhosos, era uma característica muito forte deles. Então, esse nome fariseu, eles se denominavam também santos, tinha essa conotação de santos, olha só. Ou então, a verdadeira comunidade de Israel, né? Como eles eram assim, né? Tão exclusivistas, né? E muitos escribas, que eram secretários importantes do Sinédrio, aderiram à ideia deles, tinham afinidade. Então, muitos escribas se juntam com eles. E eles começam a ter um valor tão grande para a sociedade porque eles lutavam por questões sociais, por questões religiosas. Eles representavam o grande povo. Aquele povo mesmo, aquele povo assim, pobre, que qual era a profissão deles? Era ser diarista. Ia para as praças, passava o dia na praça, esperando o quê? Ser contratado por um denário, que era o valor do salário de um dia. Né? Então, era esse povo que andava com Jesus, inclusive, e era esse povo que os fariseus defendiam. Agora, eles pecavam no orgulho, eles pecavam na hipocrisia, porque tudo que eles traziam da Torá escrita, oral, eles, muito conservadores, eles ditavam com muita severidade, puniam o povo com muita severidade, oravam em praça pública para mostrar que eram religiosos, que estavam pagando dízimos, mas por trás, por dentro, sepulcros caiados, como dizia Jesus. Não fazia, não tinha coerência, não fazia o que dizia, né? O que punia, ele mesmo não era incoerente com o que ditava. Então, o problema dos fariseus foi esse. Agora, eles se tornaram tão fortes porque tiveram apoio, que o povo não tinha apoio de ninguém. Então, estavam nas mãos deles mesmos, né? Então, eles se tornam tão fortes que Herodes se vê na condição, assim, ele foi obrigado praticamente a colocar os fariseus dentro do sinédrio. E aí se juntam com a maioria dos escribas, né? Então, ficam convivendo juntos, aqueles opositores, né? E é tão interessante, eles eram tão criticados também. Por exemplo, tem uma passagem que Jesus vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque justamente os dois que se juntaram, né? E João vai chamá-los de raça de víboras, lembram? Raça de víboras. Era algo tão pejorativo, porque é muito pior do que a própria víbora. Eles acreditavam que tinha uma espécie de víbora ali, víbora pelo Genezaré, pelo lago, que os filhotes comiam as mães por dentro. Então, os filhotes de víbora eram muito piores do que as próprias víboras. E eles eram tratados dessa maneira, né? A repulsão realmente era muito grande com relação a eles, mas eles tiveram, sim, a sua importância em colocar as bases, em lutar pelo monoteísmo e por todas essas questões do judaísmo que, né, estão em harmonia com o que o espiritismo traz hoje, com questão à imortalidade, né? A reencarnação, de uma maneira diferente, mas sim a reencarnação e outras questões mais. Defendi um pouquinho para eles não ficarem só de vilão, né? Eles não eram só vilões, não. Tinha essa questão realmente, o orgulho era a grande chaga, né, que fazia com que eles se perdessem aí nesses ideais que a princípio tão nobres, né? Muito bom, Cris. Essa visão interessante aí que você foi colocando para nós, né? Que nos ajuda também a entender os dois lados, né? Que muitas vezes essa imaturidade diante de realmente das questões, o espírito pode se atravessar, né? Sem perceber dentro do tempo aí das coisas. O Gerson está dizendo aí para a gente, né? Vamos dizer, o povinho sem graça, que gostava de cutucar o Mestre Jesus com vara curta. Sempre davam com os burros na água. Pois é, Olha, Gerson. às vezes eles se juntavam a Jesus, viu, Gessé, né? Sabe quando? Quando Jesus estava cutucando os saduceus.
dependendo da ideia que Jesus trouxesse, ele se juntava ou não ao Cristo, sabe? A Jesus. Então, às vezes, naquela passagem mesmo de Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos, que ali é tratada a questão da ressurreição, da reencarnação, que Jesus nem avança muito, porque eles não tinham nem condições de compreender. Jesus fica na ressurreição mesmo, né? E ali, como os saduceus não acreditavam na ressurreição, totalmente materialistas, né? Então, eles se juntaram a Jesus contra os saduceus. Jesus não estava contra, obviamente, mas ele se junta para ficar mais forte, fortalecer Jesus, para poder dar essa cutucada aí que você falou nos saduceus. Então, era de acordo com de acordo com os interesses, né, Davi? De acordo com a conveniência, né? Exatamente. Se era conveniente, então vamos, né? Vamos fazer Se juntava com qualquer um. Escriba. Olha, mas a gente vê nos tempos modernos mesmo hoje, né? A gente vê isso nos partidos políticos, vê isso em vários setores da sociedade. Quando é interessante, inimigos ferrenhos se juntam, né? Para poder desbancar alguém que eles não querem que vá para frente ali, né? Uma coisa ou outra. Então a gente vai percebendo, como disse o Max no início, as coisas não mudaram muito, né? Até hoje a gente tem os modelos antigos, só muda o nome das instituições, mas os modelos, eles muitas vezes vão se repetindo, porque na verdade, né, Max, né, Cris, está na natureza humana, né? Isso é nosso, né? Isso é ainda da nossa natureza imperfeita, né? De realmente não lidar bem com algumas coisas e buscando sempre aqueles modelos que nós já estamos acostumados, até porque não os transformamos ainda, né? Nós estamos ainda no processo de transformação. Bom, vamos seguindo aqui então com a nossa conversa, né? Se alguém quiser colocar mais algum comentário, fiquem à vontade, a gente vai lendo aqui, conversando. Max, gostaria que você continuasse aqui para a gente ir conversando também. Ainda sou. Então, eu estou fazendo a sequência aqui do que está no nosso Evangelho, para a gente não perder nenhum pedacinho daquilo que é extremamente importante, porque Kardec, quando propôs essa introdução, ele fez aquela essência que nós precisamos saber, como você bem disse, Davi, no começo, para saber interpretar o Evangelho com o contexto daquela época, né? Sabendo com quem nós estamos convivendo aqui nesse Evangelho. Porque se nós não nos contextualizarmos, ficamos aí, talvez, com a compreensão prejudicada, né? Então, Kardec diz que entre essas seitas que existiam naquela época, que foram várias, né? A mais influente, como disse agora há pouco a Cris, era dos fariseus. Ele tinha um chefe que era famoso, esse Léo não é o mesmo Léo da época que nós vamos ver depois na frente. Esse Léo é um doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, né? Então não era qualquer um também, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras, como bem disse a Cris. Eles se apoiavam na fé do Deus único de maneira consistente, defendiam isso de maneira ardente, né? Sua origem, veja que eles não estavam lá ali há pouco tempo, remonta de 180 a 200 antes de Jesus chegar à Terra, 200 anos antes dele chegar à Terra. E os fariseus, em diversas épocas, nos ensina Kardec, foram perseguidos. Então, eles também eles incomodavam pelo que a Cris colocou. Tinham o lado positivo da ação deles, que todos nós temos os dois lados, e eles também tinham os deles. Eles foram perseguidos, né? Especialmente por um tal de Hircano, que naquela época era um soberano pontífice do rei dos judeus. Também foi perseguido por tal de Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Este último, porém, lhes deferiu honras, olha só, foi reconhecido pelo Alexandre, honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que se lhe apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Então, eles deixaram de existir como a seita, propriamente dita, depois daquela destruição do templo de Jerusalém, né, por Roma. Pelo imperador Tito, né, pelo Tito daquela época, né? Então nós vamos lembrar que ele sim tinha o valor dele, como a Cris nos adiantou brilhantemente, e que obviamente eles tiveram aquilo que os marcaram, né? Mas o problema é exatamente isso.
eles fazem daquilo que eles estão defendendo, no final das contas, um meio de se elevarem. Porque, como já dissemos, Cris já disse bem claro, eles faziam exatamente o oposto do que diziam que deveriam fazer. Então, eles não eram realmente fiéis ao que postulavam. Por isso, Jesus, de forma intensa e de forma clara, dizia hipócritas. Né? Então, essa hipocrisia era evidente. Fazer oração em praça pública para ser visto, e isso para quê? Para poder se tornarem reconhecidos, e não porque a oração em si tinha algum alcance, né? Então, eles tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas de todas as searas que existiam, mas eles eram servis cumpridores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias. Faziam tudo como manda o figurino, na linguagem popular, né? Não tem a menor dúvida. Cheios de um zelo ardente e de proselitismo, ou seja, eles queriam atrair o máximo possível de pessoas para a seita deles. E aí que era o ponto. Eram inimigos, são palavras de Allan Kardec, inimigos dos inovadores. Por isso que eles só conivinham com Jesus quando lhes interessava, como bem colocou a Cris agora há pouco. Mas quando não era do interesse deles, não estamos com Jesus. Mas quando era do interesse deles para combater uma outra seita, eles, obviamente, faziam isso. E afetavam grande severidade aos princípios, parecendo que eram realmente muito severos, seguidores. E vem de novo o túmulo caiado, né? Então, Kardec vai reforçar isso, né? Sobre as aparências de meticulosa devoção. Aparências. Essa palavra é importante. Tem muita gente que aparece o que não é de fato na essência, e eles eram bem isso. E é isso que preocupa também no movimento espírita. Tem muita gente que se diz espírita, aparecem como espíritas, mas intimamente ainda não vivem como espíritas. A gente costuma dizer que o espiritismo, eles entraram no espiritismo, mas o espiritismo não entrou neles. Tal como com os nossos amigos aqui daquela época, a doutrina essencial que eles defendiam, na verdade não tinha penetrado os seus íntimos, porque senão as suas condutas seriam diferentes da que eram, né? Então, aparências de meticulosa devoção e ocultavam. E isso é um grande problema. Na frente, somos um, mas nas caladas da noite ou nos movimentos ocultos, eram dissolutos, como já foi dito, muito orgulhosos e, acima de tudo, diz Kardec, excessiva ânsia de dominação. Então, o Cristo que eles esperavam, o Messias, ele deveria vir como um guerreiro, um dominador, aquele que conquistasse realmente. Eles eram um dos que defendiam isso muito fortemente. Tinham a religião mais como meio. Esse é um dos problemas. Muitos usam as suas posições para se fazerem atendidos nas suas, vamos dizer assim, nos seus caprichos pessoais, né? Então, religião como meio de chegar aos seus fins e que como objeto de fé sincera. Da virtude, nada possuíam, além de exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, diz Kardec, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas escrituras. Daí os serem muito poderosos em Jerusalém. Então vejamos que a Cris já adiantou bastante para nós esse parágrafo aqui, que eles realmente tinham o seu papel, tinham sua importância, mas, com todo respeito, gente, eu não vou chamar de povinho como o nosso amigo chamou, não, mas não é esse tipo de conduta que nós esperamos de alguém que queira representar o povo, né? Que queira representar Jesus, que queira representar Deus na Terra, enfim, que queira representar as leis divinas. Porque aí, se você não faz o que você fala que faz, que deve se fazer, você não é autêntico. Lembra que Paulo disse textualmente, né? Que nós sejamos cartas vivas do Evangelho. As pessoas precisam ler em nós o Evangelho, não precisam articular palavra nenhuma. Os nossos modos vivendes, eles vão dizer de quem somos nós. Então, aquela questão da humildade que já foi colocada anteriormente, é um ponto que se percebe facilmente quando a criatura é autêntica, né? E o caso deles denota exatamente o oposto. É isso, gente, me estendi demais, desculpa. De modo algum, Max. Foi muito bom te ouvir, né, Cris? Foi bom a gente estar te ouvindo. Ótimo. E essa palavra hipocrisia, que realmente assim a gente liga logo aos fariseus, não é à toa, né? Que ela vem do teatro, tem a relação do teatro que fala justamente de quem atua.
E é exata, é a palavra que mais cabe para eles, é perfeita para eles, realmente. É hipocrisia, eles e os escribas, né? Teatro, né? Faziam teatro realmente. E essa ostentação, né, apenas da aparência, né, que é uma das coisas que Jesus combatia, né, no sentido assim não que que ele entrava em luta contra, mas é o que ele ensinava para a gente não ser, né. Ela trabalhava esse aspecto da realidade, da verdade, né, desse amor que é bem diferente dessa ostentação, né, que está vinculada apenas a uma falsa virtude, né, a aparência, né. E a falsa virtude não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Se nós pudermos perceber isso, né, nas comunicações, nas mensagens espíritas, né, se a gente pegar aí a obra de André Luiz, nós vamos encontrando aí, né, ao longo do tempo, personagens que no mundo espiritual têm dificuldades muito grandes por essa aparência, né, de virtude e não a virtude verdadeira, né? No livro Novas Mensagens tem lá, né, desencarne de um religioso, né? Não vou aqui dizer cargo nem nada, eu gostaria que as pessoas pesquisassem, vocês vão perceber o que o espírito que tinha na Terra uma grande projeção religiosa, depois, do outro lado, como é que é o desencarne dele, o próprio desencarne, né? Como é que ele vai, quem é que ele vai se encontrar logo em seguida ao desprendimento do corpo, depois, quem vai falar com ele, né? Alguém que ele dizia representar, vai conversar com ele, e ele vai perceber a realidade toda de um processo doloroso dessa virtude de aparência, que é justamente o que nós estamos comentando aqui. Lá no livro Novas Mensagens, nós vamos encontrar essa história, que é muito interessante. Também no livro Libertação tem uma outra história, né, de um líder religioso que era um chefe das trevas depois, no mundo espiritual. Né? Gregório. É o Gregório, exatamente, o Gregório, né? A gente vai encontrar lá a história lá e a gente vai perceber que não funciona mesmo, né? Essa coisa da hipocrisia não funciona. E era o que Jesus combatia muito isso, no sentido de alertar a gente para isso, né, Cris? Aqui no parágrafo seguinte, aqui, Cris, você quer comentar para a gente aqui? Ele vai falar dessa hipocrisia aqui. Max, você quer ler? Posso Eu sim, só um esqueci minuto. que aqui a gente vai lendo o Evangelho, né? Eu esqueci. Legal. Eu vou ler assim, é o último parágrafo para fechar esse tema. Que aí eu comento. Tá bom. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Isso depois pode ser visto no capítulo 4, item 4 do nosso Evangelho. Jesus, que prezava, sobretudo, a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica à letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele e o povo e eliminá-lo. É isso aí. Exatamente. Um ponto de vista interessante também é porque quando a gente, às vezes, pensa que está atendendo ao outro, ao que é esperado da gente, ao externo, ao comportamento que é adequado para a sociedade, para o lugar onde eu trabalho, a gente precisa lembrar que quando a gente está fazendo isso, a gente primeiro se enganou. A gente primeiro fez isso com a gente mesmo. A gente se violentou. Né? Então, o autoconhecimento é muito importante, é um primeiro passo, porque a gente precisa justamente se desidentificar desses comportamentos nossos, né, que não são adequados, para se identificar com Deus, com a nossa luz, né? Para que ela possa ir sobrepondo a sombra. Então, Jesus falava claramente para eles, porque eles já estavam num ponto de que já acreditava naquelas personagens que eles tinham assumido perante o povo. E a gente, às vezes, chega a esse ponto. A gente atua tanto que a gente já acredita que é aquilo realmente que a gente está querendo passar. E a gente vai se distanciando completamente da nossa essência, né? Do que nós somos. Assim, isso é muito perigoso.
Então, Jesus, mesmo com a energia, ele tinha uma docilidade, ele tinha uns momentos, né, que ele acarinhava, mas ele era enérgico com os fariseus, porque eles já tinham perdido essa percepção, essa sutileza, né? E, como todo orgulhoso, completamente donos da verdade. Completamente, né? Como qualquer orgulhoso. E a atitude de Jesus perante esse comportamento é o que a gente pode tirar de mais bonito nessa lição, nessa parte, né? Porque mesmo numa introdução, que é para a gente ter bases para compreender melhor a obra, se tira lições, tem beleza, né? Porque tem Jesus aí na introdução também. Então, Jesus está trazendo uma mensagem que o Emmanuel comenta muito bem, chamada O Banquete dos Publicanos, inclusive, que ele fala dos pecadores, na realidade, né? E ele lembra o seguinte, Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, que está essa mensagem. Ele lembra que Jesus, antes de cear, de ter o banquete com os discípulos, com aqueles mais próximos, aqueles que estavam recebendo mais a mensagem, que estavam numa condição melhor, ele sempre ceava com aqueles que necessitavam mais. Antes, ele estava justamente com pecadores, prostitutas, fariseus, publicanos, com todos aqueles que necessitavam do seu amor. Primeiro, ele oferecia o amor dele para essas pessoas. Os discípulos eram os derradeiros, eram os últimos que ele ia jantar, porque muitos já tinham recebido. Então, o convite que Jesus faz é esse, é de dizer para a gente, com isso tudo, né, porque nós somos fariseus, nós somos publicanos, nós somos saduceus ainda, nós ainda somos esses, em aspectos diferentes, mas ainda somos. Mas a mensagem de Jesus é que essa refeição que ele faz, que ele compartilha, né, uma comunhão, porque a mesa é algo muito interessante e muito importante, especialmente para o judeu. É uma comunhão. Eu não posso sentar com quem eu não tenho comunhão, com quem eu não tenho afinidade, né? A gente tem isso também, mas para eles era assim, um vexame Jesus jantar na casa de Zaqueu, por exemplo. Então, essa mensagem, Jesus está dizendo o seguinte: a mesa está posta até hoje. Está aí esperando a gente se alimentar espiritualmente, escolher a boa refeição, escolher o bom alimento, né? Escolher o alimento espiritual, para a gente ir aos poucos eliminando essas sombras, né? Esses resquícios que a gente ainda tem dessas personagens, que a gente acha que está muito longe da gente, que está lá 2000 anos atrás, e que, quiçá, até fomos nós mesmos, né? Atrás, por conta das reencarnações que acontecem. Pois é, muito bom. A nossa conversa muito animada, muito proveitosa, né? Mas como todo tempo passa, estamos chegando ao final da nossa atividade da noite de hoje. Estamos aí já com 58 minutos, né, de atividades. Estamos nessa hora que passa muito rápido. Na verdade, né, sempre dizemos que nós não queremos esgotar o assunto, não é essa a finalidade, né? É levantar esses pontos, essas reflexões, para que os irmãos tenham também interesse em procurar, refletir e procurar até mais informações a respeito desses assuntos, né? E tendo essa motivação que esse momento objetiva fazer com cada um de nós, que é despertar a gente para o estudo, para a vontade de refletir, para depois aprendermos também a viver. É uma alegria muito grande, né? A nossa gratidão é muito grande por todos os que estão conosco nesta noite, né? Que recebam agora o nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito. E a nossa gratidão à nossa querida amiga Cris, ao Max, né? Pela disponibilidade de estarmos aqui com a gente nesse momento, né? Uma alegria muito grande mesmo, vocês dois encheu o nosso coração de alegria. Eu gostaria que o Max fizesse para nós, então, a prece de encerramento, para que a gente pudesse colocar o nosso lacinho, né, nesse presente que é o Evangelho desta noite. Pois não, Eu Cris? queria só agradecer a Max por ter feito a leitura, viu, querido? Muito obrigada. Obrigado, Cris. Vamos lembrar, então, para encerrar, antes de começarmos a prece, que Jesus disse que aquele que aqui se exalta é o que lá se rebaixa, né?
que aprendamos a ser aqueles que aqui se rebaixam para que lá se exaltem. A humildade é a companheira-chave número 1 da caridade. Então, com esses sentimentos íntimos em nós, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, pela bênção desse momento que nos foi proporcionado, pelos recursos tecnológicos que nos aproximaram uns dos outros, mesmo distantes uns dos outros, fisicamente falando. Muito obrigado, Senhor, por nos dar todos os recursos para compreender a vossa lei, a fim de que possamos segui-la sem pestanejar, dando a César o que é de César e a ti, Senhor, o que é de ti. E que sejamos aqueles, Senhor, que sejamos capazes de cumprir os teus mandamentos com a segurança e a fidelidade que nos compete. E que possamos viver este evangelho em nós, tal como Paulo nos disse, sendo cartas vivas deste evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, apresentou Evangelho e Espiritismo. Na próxima semana estaremos de volta.